Você já deve ter percebido que nós não nos relacionamos muito bem com a morte. Na realidade, só de falar na morte, alguns de nós já se arrepiam. É fato. Algumas pessoas têm o hábito religioso, por exemplo, de quando passar em frente de um cemitério, em frente a uma casa funerária, alguns dizem: misericórdia, Senhor. A experiência é tão interessante porque causa confusão religiosa na cabeça. Alguns cristãos que já não desfrutam da tradição religiosa de outrora ficam confusos, não sabem se diz misericórdia, está repreendido, ou simplesmente na confusão fazem o sinal da cruz. Alguns têm medo até de ver visões, mal assombros, almas penadas, coisa desse tipo que necessariamente não existe. Mas a grande questão é que a morte, ela traz um sentimento de medo no coração de todo ser humano. A grande questão é que não era para ser assim. Como nós temos dito, não era para ser assim, porque a morte, ela é a consequência inevitável do nosso pecado. Nós não deveríamos ter medo na morte se a morte não existisse. Mas a morte é uma consequência. A morte é sintomática, porque a causa é o pecado. E daí eu quero lembrar você de Gênesis capítulo 2, versículo 15, 16, 17. Quando Deus diz a Adão que se ele comesse do fruto proibido, e era o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele certamente morreria. Algumas perguntas, não há resposta. Nós conjecturamos. Necessariamente eu não sei o que aconteceria com Adão e Eva caso eles não pecassem. Mas uma coisa é fato, eles não viviam no céu ainda. Não era uma vida glorificada. Entendem alguns estudiosos que, passado algum tempo, Deus os arrebataria para as regiões celestiais sem que necessário fosse a experiência de morte. É uma possibilidade. Porque se ninguém morresse, não ia caber em pouco tempo, a terra não ia caber mais ninguém. Mas o homem comete o seu ato mais insano, que é se rebelar contra Deus. Ele conhece a morte, pois o próprio Deus havia dito: no dia em que comerdes, certamente morrerás, e eles comem do fruto proibido. E daí, meus irmãos, aquilo que era uma possibilidade tornou-se uma realidade. Adão e Eva conhecem a morte, e consequentemente toda a humanidade conhece a morte. Com a morte vem o medo, o pavor, a angústia e todas as mazelas da alma. E tudo aquilo que o pecado pôde promover no ser humano, promoveu. Por isso nós temos medo da morte. Nós não fomos criados para a morte. Mas a morte, como consequência do pecado, gerou em nossos corações o medo e a ausência de fé. Essa relação, meus irmãos, do medo, morte, incredulidade, a ausência de fé em Deus, é do que nós iremos tratar um pouco nessa noite. Portanto, eu quero lhe convidar a abrir o texto bíblico em Mateus capítulo 8, versículo 23, e nós faremos a leitura até os versículos 27. Mateus capítulo 8, a passagem em que Jesus, o grande rei, acalma a tempestade. Diz assim a palavra do Senhor: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo e clamando: Senhor, salva-nos! Vamos morrer!
Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e se fez completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? A nossa série, meus irmãos, é sobre os milagres de Jesus. E como nós já dissemos, e vamos continuar insistindo, os milagres não são ou não têm o fim em si mesmo. O milagre, ou os milagres que Jesus opera, apontam para além dele. Aponta para a redenção de todas as coisas. Aponta para a restauração do povo de Deus. Aponta para uma vida futura, eterna, onde os males dessa vida presente, desta era presente, não mais existirão. E digo mais, não haverá a possibilidade de existir. Perceba que o texto está inserido em um contexto em que Jesus opera vários milagres. No capítulo 8 e no capítulo 9, Jesus opera vários milagres. Ele cura enfermos, ele expulsa demônios, pois tanto a cura quanto o exorcismo de demônios, bem como o ensino e a pregação do evangelho do reino, eram evidências de que o reino de Deus havia sido estabelecido entre os homens. É por isso que Jesus, ele é o grande rei que proclama a mensagem do reino, do seu próprio reino. Mas esse milagre aqui, ele foge um pouco do padrão daquilo que nós estávamos lendo e expondo. Esse milagre aqui não é de cura. Esse milagre aqui não é de libertação, de exorcismo de demônios. Esse milagre aqui, meus irmãos, é de um livramento de morte, em que Jesus, ele exerce domínio sobre as forças da natureza. Onde Jesus, ele exerce domínio sobre aquilo que os seres humanos não têm a capacidade de dominar. Ele governa sobre o corpo do leproso, ele governa sobre a vida do filho, do servo do centurião, mas ele exerce também poder sobre os demônios e sobre as forças da natureza. Nada, absolutamente nada no universo está fora do poder e do senhorio do Rei, do Senhor Jesus. Observe que o tema morte, ele é meio que preparado pelo contexto, a fim de chegar no texto em que nós lemos. O leproso, se não curado, ele morreria em decorrência da sua lepra. O servo do centurião, se Jesus não o tivesse curado mesmo à distância, ele certamente morreria. Motivo do qual o centurião, ele vai ao encontro de Jesus, clamando por misericórdia, exercendo a sua fé. A sogra de Pedro, registrada nos versículos 14 e 15, ela está enferma. E o sinal da sua enfermidade é a febre que ela se encontra. Se você fizer uma leitura da mesma passagem no Evangelho de Lucas, Lucas, que tinha habilidades médicas, traz um relato interessante. Ele diz que a sogra de Pedro estava com a febre muito alta. Poderia desembocar também em morte. Mas agora nós encontramos os discípulos de Jesus no barco sofrendo uma ameaça de morte. É interessante que a coisa está tão sob o controle de Jesus, porque a travessia de um lado para o outro daquele lago, daquele mar, o mar da Galileia, foram a proposta do próprio Jesus. Observe o versículo 18 do capítulo 8. Quando Jesus viu a multidão, mais uma vez a multidão que o seguia, quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. O mar aqui, meus irmãos, não é o mar de água salgada. Na realidade é uma referência ao mar da Galileia, é um grande lago, com 21 quilômetros de comprimento, e aproximadamente de 11 a 13 de largura.
É um mar de água doce. É o mar da Galileia, que ficava em uma espécie de depressão entre os vales, que quando acontecia mudanças e transformações climáticas, ele se tornava uma espécie de um mar revolto. Os ar quentes, quando se encontravam, agitava as águas. E certamente, os discípulos de Jesus já eram acostumados com esse tipo de reação. Mas agora, eu quero lhe chamar a atenção em primeiro lugar a uma ameaça iminente de morte. Jesus entra no barco, os seus discípulos o seguiram, e aqui é uma referência muito provavelmente aos 12, poderia haver mais, mas a narrativa dos outros evangelhos diz que outros barcos também seguiam Jesus. A multidão o seguia para onde quer que ele fosse. E agora está Jesus em um barco, não é um navio de luxo, não é um transatlântico, não é uma lancha bem equipada, também não é um barco à vela. É uma espécie de jangada alongada, onde poderia caber de 10 até 15 pessoas no máximo, e eles estão atravessando o mar da Galileia. Talvez, meus irmãos, o improvável acontecesse. Repito, eles já eram acostumados a tratar com o mar revolto. Alguns deles, a exemplo de Pedro, Tiago e João, eram pescadores. Eles tinham habilidades e sabiam lidar com situações difíceis, mas naquele momento talvez eles foram surpreendidos com algo a mais. O verso 24 diz que de repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. As ondas inundavam o barco, e se isso continuasse, a consequência era que o barco viria a pique. E daí você pergunta, o que provavelmente os discípulos inicialmente fizeram? Eles trabalharam. Eles tomaram todas as providências para controlar o barco, certamente. Homens habilidosos, pescadores, acostumados a lidar com o mar e com situações difíceis, certamente eles remaram mais forte, eles tentaram controlar a estabilidade do barco. Eu não tenho dúvida nenhuma, porque isso é o lógico e seria o comum acontecer. Mas de repente alguém lembrou que Jesus também estava no barco. E daí o intrigante é a condição de Jesus no barco. Vale a pena ler a narrativa do Evangelho de Marcos e de Lucas para que se tenha mais detalhe. A narrativa de Mateus talvez seja mais dramática, mas os outros relatos trazem detalhes que são importantes. Jesus, ele estava exausto. E daí, meus irmãos, a exaustão dele era por conta do trabalho. Ele pregou muito, ele ensinou muito, ele atendeu muita gente, expulsando demônios, curando enfermos. E por ele também ser humano, o cansaço bateu. Jesus, ele estava exausto. E quem está cansado quer descansar. É relatado que havia uma espécie de travesseiro em que ele encostou a cabeça. E daí você imagina que a exaustão era tão grande, mas tão grande, que apesar do chacoalhar daquele barco, ele não se acordou. Na realidade, alguém teve que ir lá perturbá-lo, tirá-lo do sono. Eu não sei se alguém aqui tem um sono desse tipo, né? Daquele que a casa cai e o indivíduo não acorda. O ladrão entra, rouba tudo, arromba ferrolho, e o indivíduo não se mexe. Irmãos, não tem sono melhor do que esse. Eu não lembro o dia que eu tive este sono, mas é maravilhoso. E principalmente quando você está exausto, esse sono de fato é reparador. Os discípulos estão agora desesperados. Eles querem acordar Jesus, eles chamam Jesus e parece que o socorro não vem. Jesus está dormindo. Eles estão trabalhando e clamando por Jesus. E Jesus está dormindo. Mestre, acorda!
Eu não sei se você já se viu em um momento de perigo, em que você clamou a Deus, chamou, pediu por socorro e parece que a resposta é dada no silêncio. Isso é angustiante, porque nós queremos que as coisas aconteçam de maneira imediata, principalmente quando a nossa vida está posta em risco. Principalmente quando eu estou diante de uma circunstância em que eu não posso mais controlá-la. Porque há coisas, meus irmãos, na nossa vida que é exatamente assim. Elas começam difíceis, se tornam impossíveis depois. E nós clamamos a Deus. Nós batemos na porta do céu. Nós clamamos, Senhor, olha, eu vou morrer. Olha para cá, presta atenção. E a priori, quando a resposta não vem de imediato, a sensação é de que nós fomos abandonados por Ele. Não é verdade? O silêncio divino não significa a inatividade divina. Você já deve ter ouvido falar que Deus age no silêncio. E quando Deus age no silêncio, há uma palavra teologicamente correta para isso. Nós chamamos isso de providência divina. É quando você não vê, é quando você não sabe, mas Deus está com a sua mão invisível trabalhando para favorecer a sua vida, fortalecer a tua fé e revelar a glória dele. Nem sempre Deus trabalha de maneira visível e audível. Às vezes é no silêncio, apesar das turbulências e da tormenta onde nós estamos inseridos no momento. Deus, Ele tem os seus métodos, os seus meios para alcançar os seus próprios fins. E aqui nós temos os discípulos vivendo um momento de morte iminente, medo da morte. Senhor, salva-nos, vamos morrer. Jesus, quando ele acorda do seu sono, ele se levanta, provavelmente, eu não sei se ele levanta ou fica sentado, mas aí ele pergunta aos seus discípulos: por que vocês estão com medo? Olha que coisa interessante. Olha a serenidade de Jesus. Perceba o controle, o domínio nas emoções. Perceba, meus irmãos, a serenidade com que ele se apresenta diante da circunstância. Os seus discípulos estão desesperados. Porque uma coisa é ter medo. O medo vai desembocar no desespero e daí você perde o controle geral e nada mais acontece de bom. Jesus, ele diz: por que vocês estão com medo? E agora vem a sentença mais intrigante: homens de pequena fé. Se o medo, meus irmãos, da morte é consequência do pecado, uma outra consequência é a ausência de fé. E daí eu chamo a sua atenção para o segundo ponto: a incredulidade dos discípulos. Que coisa terrível acontece aqui. Eles viram Jesus curar um leproso. Eles viram Jesus curar o servo do centurião à distância. Jesus curou a sogra de Pedro. O verso 16 ao verso 17 diz que ele curou muitas pessoas. Para que se cumprisse a profecia do profeta Isaías, diz também que ele expulsou demônios, espíritos malignos. Fica claro que Jesus, ele tem poder sobre os seres humanos, sobre as mazelas do corpo. Fica claro que Jesus também tem poder sobre as forças espirituais do mal, sobre os principados e potestades. E agora Jesus está prestes a dar uma demonstração que ele também governa o cosmos, mas os seus discípulos não entendiam isso. Talvez ainda fosse muito cedo para eles compreenderem toda a realidade do poder do rei. Mas a grande questão é que isso não isenta um fato: havia incredulidade em seus corações.
Você pode me dizer, pastor, mas ter medo é humano. Eu concordo com você. Mas vamos alargar a sentença. Ter medo faz parte da nossa humanidade caída. E uma humanidade caída é uma humanidade incrédula, pecaminosa. E quantas vezes, meus irmãos, nós não estamos em situações semelhantes? Quantas vezes perdemos o sono à noite, preocupados com algo que necessariamente nós nem sabemos se vai acontecer ou não. Porque há pessoas que vivem tão ansiosas, tão amedrontadas no coração, que basta apenas um outro dizer, amanhã eu quero falar contigo, mas o que é? Não se preocupa não, amanhã eu te ligo. Acabou o dia, acabou a noite, não tem mais sono. E Jesus mostrou aqui a incredulidade relacionada ao medo, a ansiedade relacionada à ausência de fé também. Meus irmãos, quando nós nos desesperamos em algumas situações da nossa vida, revelam a ausência de fé em Cristo, em Deus. Nós não cremos que Ele pode mudar as circunstâncias. Nós não cremos que Ele tem poder para curar, para acalmar a tempestade. Nós não cremos que Ele tem poder para organizar o caos. Enquanto nós confiarmos e depositarmos a fé em nosso planejamento, enquanto nós não confiarmos em Deus e depositarmos a fé na nossa capacidade de gerir as circunstâncias, haverá apenas desespero, nada além de desespero em nosso coração. Mas quando confiarmos em Cristo, quando confiarmos em Deus, apesar da turbulência, haverá alegria e alento em meio às dores. Perceba que Jesus vai operar o milagre não porque eles criam em Jesus. Jesus vai operar o milagre porque eles não criam em Jesus. O milagre aqui, meus irmãos, é um confronto à incredulidade daqueles homens. O milagre aqui não é porque eles estavam com o coração cheio de fé. O milagre aqui é para acentuar a incredulidade deles, o desespero no coração. Se você recebesse hoje o anúncio, um aviso prévio, demissão, em uma crise nacional que ainda não se organizou, é terrível. Se você recebesse hoje um diagnóstico clínico, médico, um exame, revelando a presença de uma doença medonha, qual seria a sua reação? Uma ligação dando a notícia de um luto, de um familiar amado. São coisas graves, extremas. Vamos para o simples. Se você deixou cair o seu smartphone dentro da piscina, eu vi a cara de desespero da maioria de vocês. Arranhou o carro, que está na primeira prestação de 70. Você percebe que não são as coisas gigantes apenas que causam desespero na alma, as coisas simples também. E quando aquilo que planejamos saiu do controle, o meu dia não saiu conforme eu o programei, a minha agenda saiu do meu controle. Desespero, angústia, ansiedade, aborrecimento com quem está do lado, incredulidade. Incredulidade, irmãos, por não perceber que Cristo, Ele governa tudo. Perceba que em cada milagre nós somos chamados a refletir no Rei, naquele que governa tudo e todos. Que não há nada que fuja do seu controle e até o cosmos está sob o controle de Jesus.
E agora, meus irmãos, nós temos a evidência do poder do rei. Jesus, ele acalma a tempestade. Diz ainda o verso 26, então ele se levantou-se e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Eu imagino que Jesus, ele se equilibra no barco, fica de pé, de alguma maneira ele consegue ficar de pé, e daí levanta a mão e dá um sinal, meus irmãos, e a natureza o obedece, e daí a razão é simples, ele está dando um comando àquilo que ele criou. Ele é o Criador de todas as coisas, e não teria o Criador domínio sobre a sua criação? Será que o oleiro não tem poder e domínio sobre o vaso? Está escrito que todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele está dominando sobre todas as coisas. Ele domina tudo com a palavra do seu poder. Ele dá um comando e toda a criação lhe obedece. Simples assim. Não tem explicação racional para isso. Não tem explicação, meus irmãos, científica para isso. Ele simplesmente comanda e a natureza lhe obedece. E fica claro aqui duas coisas importantes acerca de Jesus. Fica evidente que ele é homem, motivo do qual ele estava cansado, fadigado de tanto trabalho. E fica claro que além de homem, ele também é Deus, porque o mar lhe obedece, a natureza corresponde ao seu comando. Ele diz, haja isso, e tudo aquilo que ele ordenou acontece. Porque ele é o Criador e sustenta tudo, absolutamente tudo, aquilo que ele criou. A pergunta agora, meus irmãos, o que é que isso tem a ver com a nossa redenção? Primeiro, perceba que fica claro que Jesus, ele tem poder sobre a morte. Ela acontece quando ele determina que acontece. E se Jesus deu livramento da morte aqui para eles, o mar revolto, que simboliza a iminente morte, a morte que se aproxima, o caos, fica claro que em Cristo a morte é resolvida. Isso fica claro quando ele morre na cruz do Calvário, a nossa morte, e ressuscita para que tivéssemos nele vida e vida em abundância. O rei, meus irmãos, deixa claro que com o evangelho ele redimirá tanto o povo quanto a natureza. Eu quero chamar você para refletirmos um pouco mais acerca disso. Jesus, ele deixa claro que livra o seu povo da morte. E daí entenda que o livramento da morte física é o símbolo do livramento da morte espiritual. Haverá um dia em que a morte não será mais algo perturbador em nossas vidas. Haverá um dia em que a nossa relação com a morte será totalmente diferente, pois ela já não mais exerce domínio sobre nós. E daí eu quero chamar a sua atenção ao fato de que todos os milagres, todos os livramentos que Deus opera na minha e na sua vida aqui agora, é uma antecipação daquilo que vem. É uma antecipação de uma vida redimida. É uma antecipação de uma vida totalmente restaurada. É uma antecipação de uma vida em que o pecado, a morte e os poderes de Satanás já não mais têm interferência. Então, quando você receber um grande livramento de Deus, no trânsito, por exemplo, em um assalto que o único prejuízo foi físico-material, Deus está te dizendo que esse livramento aponta para o livramento maior, porque se tem algo mais terrível do que perder o carro, a casa que foi assaltada, um bem material que foi, é perder a vida e ser condenado eternamente.
E quando Deus traz antecipações, Ele está revelando o propósito, o seu propósito eterno em nossas vidas. Agora preste bem atenção nisso agora. Parece perturbador. E talvez você nunca tenha ouvido falar disso nesses termos. Mas, meus irmãos, o pecado foi algo tão terrível. Mas o pecado foi algo tão terrível na história dos seres humanos, que não apenas os homens, mas todo o cosmos, a natureza, sofre por conta do pecado. Preste bem atenção. Adão foi expulso da presença de Deus. Sua esposa Eva também. Não lhe fora mais permitido voltar para o Jardim do Éden, porque o Jardim do Éden era uma espécie de um santuário de adoração, onde o homem adorava a Deus. E agora já não é mais permitido que ele tenha contato com Deus. Aí no capítulo 3, Deus vai trazer uma sentença de juízo sobre a serpente. Rastejarás sobre o teu ventre. Aí em seguida diz que o descendente da mulher esmagará a cabeça dela, da serpente. Em seguida Deus traz uma sentença de juízo sobre a mulher, quando diz: com dores de parto darás à luz filhos. O teu desejo será para com o teu marido e ele te dominará. Em seguida Deus traz uma palavra de juízo sobre os homens. Do suor do teu rosto comerás todos os dias. Mas tem uma coisa interessante, diz assim: maldita será a terra por tua causa. Sabe o que acontece? O pecado traz maldição sobre a vida dos seres humanos, mas o pecado também traz maldição sobre a natureza. E daí, meus irmãos, a natureza já não funciona como deveria funcionar por conta do pecado dos seres humanos. A terra vai produzir cardos e abrolhos, e apesar de haver as estações do ano e as condições climáticas determinadas por Deus, tudo isso agora acontece sob influência do pecado também. E o mais interessante é que, na perspectiva do apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, Paulo meio que personifica a natureza quando diz que a natureza aguarda com expectativa a redenção dos filhos de Deus. É como se a natureza aguardasse Jesus voltar nos ares e salvar o seu povo, porque ela entende que nesse dia ela também será redimida. Se você acha que Deus ia jogar fora tudo aquilo que Ele criou, lê do engano. Gênesis capítulo 1, na criação de cada dia, o texto diz: e viu Deus que era muito bom, e viu Deus que era muito bom. No versículo 31 do capítulo 1 do Gênesis, o texto diz: e viu Deus que tudo era muito bom. Deus não vai jogar nada fora. Por que eu estou dizendo isso para você? Para lhe trazer ao coração e à memória de que, se o pecado trouxe tragédia sobre os homens e sobre o cosmos, Jesus Cristo, o Evangelho encarnado, tem poder para reverter as tragédias do coração dos homens e restaurar o cosmos. Tudo será restaurado. O milagre, meus irmãos, em que Jesus exerce domínio sobre a natureza, não revela apenas que Jesus vai organizar e está num barco quando nós estivemos passando pelas tribulações da vida. Necessariamente não é essa leitura existencial que o texto nos leva, mas o texto nos leva a compreender a ação do Rei poderoso sobre tudo aquilo que Ele criou, a fim de redimir tanto homens incrédulos quanto a natureza. Caminhe comigo até Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8. A partir do versículo 18, olha só o que diz o apóstolo Paulo. Acompanhe comigo e você vai entender. Romanos capítulo 8, versículo 18. Considero que os sofrimentos atuais não poderão ser comparados com a glória
que em nós será revelada. A natureza criada aguarda. Perceba a linguagem de Paulo. A natureza criada aguarda. Com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação, ou toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Você percebe que Paulo diz que a natureza aguarda a redenção? Meus irmãos, Jesus é o Rei que salva pecadores incrédulos e restaura tudo a fim de lhes dar consolo eterno. Se você esperava que quando Jesus voltar você ia morar em uma nuvem, tipo o Pequeno Príncipe que tem um planetinha para ele, em regiões celestiais, ia sentar numa nuvem ou ter um anjo particular abanando as asas para lhe trazer alento, não será assim. É por isso que Apocalipse diz que a nova Jerusalém, ela desce do céu para a terra. Haverá, meus irmãos, uma junção entre a era presente e a era futura, e essa realidade aqui será redimida. Eu não sei como será, por favor não me pergunte, mas a Bíblia diz que nós viveremos no mundo que Deus criou, redimido e totalmente ausente de pecado e das influências de Satanás. E tudo isso promovido pelo Evangelho do Rei. Agora você entende por que o Evangelho é poderoso? Agora você entende por que o Evangelho transformou a sua vida, a minha, que éramos incrédulos? Agora você entende por que eu posso confiar no Rei Jesus? Agora você entende que quando eu estiver diante das circunstâncias difíceis da vida, seja no âmbito familiar, profissional, acadêmico, não importa, seja estando a minha vida posta em perigo, sofrendo a iminente ameaça de morte, eu posso confiar em Jesus? Porque Ele é poderoso, irmãos, e não há nada neste universo que não esteja sobre o domínio dEle. As ondas do mar tiveram seus limites postos pelo poder do Criador. A chuva, que outrora achamos que são de mais, outrora de menos, cai na medida que Ele determinou. A nossa vida, que nos angustiamos, às vezes ansiosos pelo que havemos de comer ou pelo que havemos de beber, está sob o controle dEle. E daí é interessante que nesta passagem de Mateus capítulo 7, Jesus nos aconselha a olhar para a criação. Quando Ele diz, olhe para as aves do céu. Elas não plantam, não colhem, nem juntam nos celeiros, o que é comum aos seres humanos. Elas não fazem absolutamente nada disso, mas o Pai as sustenta. Aí em seguida Ele nos chama a atenção para a beleza dos lírios do campo. Eles não costuram. Mas diz o texto que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu com tanta formosura. A resposta é, o Pai Celestial sustenta as aves dos céus. O Pai Celestial sustenta os lírios do campo. E chama a atenção, não faria Deus a mesma coisa com vocês, que são mais importantes, criados à sua imagem e semelhança?
Meus irmãos, Ele governa as nossas vidas. A angústia é por conta da incredulidade. A incredulidade é a ausência de fé. A incredulidade é a falta de confiança de que, apesar de tudo isso, Deus ele não está no controle. Eu não sei que tipo de fé nós temos, ou você tem. Algumas semanas atrás, eu fui dormir angustiado por uma bobagem que incomodou meu coração. Eu perdi uma noite de sono, preocupado como que eu iria resolver aquilo no outro dia. E quando o dia amanheceu e eu sem dormir, eu percebi o quão incrédulo eu era. O quão pecaminoso eu fui durante toda aquela madrugada, conjecturando na minha mente possibilidades de resolver aquele problema. Quando eu chegar em tal lugar, eu vou dizer isso. Se fulano dizer isso, eu digo isso. Se a ação for A, eu faço B. Mas se for B, eu já tenho C, D e E. E no final, nada daquilo que eu planejei aconteceu. Aconteceu a coisa mais simples possível, porque Deus estava no controle e não houve nenhum dano. Eram coisas apenas da minha mente ansiosa e do meu coração perturbado na incredulidade. Isso diz respeito também, meus irmãos, ao preço do discipulado. No contexto anterior, quando Jesus ele vê a multidão no verso 18 e resolve cruzar um lado para outro do mar, aparecem dois homens. Um era o mestre da lei, ele se aproxima de Jesus e diz: olha, eu te seguirei por onde quer que fores. Mas aparece um outro. Aparece um outro que quer seguir a Jesus e diz assim: Senhor, faz o seguinte, deixa eu enterrar o meu pai, deixa eu enterrar o meu pai, depois eu te sigo. Aí Jesus diz: olha, deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Está no verso 22 isso. Em outras palavras, Senhor, deixa eu cuidar primeiro das coisas dessa vida. Jesus não está ensinando a insensibilidade, a falta de respeito com um parente que partiu, não é isso. Mas ele confronta as convicções. Deixa eu cuidar das coisas dessa vida primeiro, depois eu te sigo. Aí Jesus diz: não. Eu quero exclusividade, você tem que entender o preço do discipulado. Ao mestre da lei, Jesus disse: as raposas têm tocas, as aves têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Mas Jesus tinha uma residência fixa em Cafarnaum. Ele quer dizer: se quiser me seguir, as circunstâncias são difíceis. Não haverá um mar de rosas, haverá um mar revolto. Mas apesar de tudo isso, eu estou no controle. E você, para ser meu discípulo, tem que ter fé em mim. Eu já falei sobre isso aqui. A fé é uma credulidade sem reservas. É uma confiança de que Deus está no controle de absolutamente tudo. Por fim, meus irmãos, como está a sua fé hoje? Você ainda acha que é dono da sua vida, mas nenhum servo é dono de si mesmo. Todo servo se submete ao seu Senhor. Você ainda acha que está no controle do barco, você tem o leme nas mãos. Você acha que é o timoneiro. Você acha que é você quem governa tudo. Não é verdade. Se você pensa assim, você vai encontrar muita dificuldade de viver a vida com alegria, com plena satisfação em Deus. Você precisa confiar no Senhor. Você precisa dedicar a sua vida ao Senhor. Você precisa dedicar tudo aquilo que você tem e o que você é, ou quem você é, ao Senhor.
enquanto você estiver vivendo a vida, batalhando as suas batalhas, lutando as suas lutas com as suas armas, ou tentando consertar com as suas ferramentas, você encontrará apenas medo, temor e desespero. Mas quando você clamar a Cristo e recorrer a Ele, que é a fonte de todos os nossos recursos, você aí sim encontrará. E tudo isso, meus irmãos, aponta para aquele grande dia em que nós seremos juntamente com o povo de Deus de todos os lugares e também a natureza redimidos para vivermos a eternidade com o Senhor. Você ainda tem medo da morte? Você ainda tem um coração preocupado? Hoje é domingo, primeiro dia da semana, feriado. Você está preocupado com o que vai acontecer amanhã? O mar está revolto? As tempestades te alcançaram? Elas vão te derrubar, a não ser que a sua vida esteja fundamentada na rocha, que é Cristo. Ou você fundamenta a sua vida na rocha, ou virão as tempestades, os cuidados dessa vida, e elas te derrubarão. Cristo é o Rei que governa tudo e governa nossas vidas.